Olá, tudo bem, lindeusa? Estamos juntas aqui novamente. Seja muito bem-vinda aqui à Escola do Saber. É o canal da Empreendedora Holística. Que bom estar aqui com você de novo. Já começando te pedir para se inscrever no canal, dar um like e ativa o sininho, porque aí você fica recebendo as notificações quando tiver um novo vídeo aqui, tá bom? Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Então, você já fica sabendo. Hoje a gente vai trabalhar um tema que eu falo que é uma das raízes aí de dor que a mulher traz no empreender, que é a dificuldade que você tem de se bancar como empreendedora holística. E é uma dor que grande parte das mulheres tem e que eu não fujo a regra, tá? Para mim doeu muito esse processo até eu entender e trabalhar alguns pontos, e são esses pontos que a gente vai falar deles hoje. Existe dentro de grande parte das pessoas, das mulheres, um desejo de criar. Isso é nato do feminino, né? A gente quer fazer algo, a gente quer colocar a nossa impressão no mundo, né? Colocar a nossa digital no mundo. Isso é muito do feminino, da nossa energia de criação, de geração. Então a gente fica trabalhando, intraempreendendo, trabalhando no CNPJ de outro, mas dentro tem uma parte de nós que está sempre olhando para fora, querendo fazer algo, querendo algo nosso, querendo transformar. E às vezes a gente sofre muito quando a gente está empreendendo, porque você desanima, você fica cansado, você fica sofrendo, porque você quer colocar o teu nome ali, você quer fazer uma coisa do teu jeito, você tá vendo que a coisa não funciona, você quer transformar e você não consegue, porque você tá inserida dentro de um sistema que é muito maior que você, que veio antes, que você não pode transformar dentro daquilo que você faz. E aí a gente vai buscar o empreender, a gente se trabalha, é difícil, né, chegar nesse momento de transição, é difícil tomar a decisão, dói fazer esse movimento quando a gente decide falar vou, porque o medo é muito grande, né? Principalmente quando a gente tem filho, quando a gente tem família, a gente fala, caramba, como é que eu vou fazer? E se não der certo, né? Vem um monte de questionamento. Se não der certo, e se eu fracassar, será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir dar conta desse trabalho, dar conta dos meus filhos, dar conta do meu marido, dar conta de tudo que eu tenho? Eu cuido da minha mãe, putz, como é que eu vou cuidar da minha mãe? O plano de saúde da minha mãe sou eu que pago, será que eu vou conseguir continuar pagando? Então, todos esses medos, eles vêm gigantes em cima da gente. E aí tá, a gente consegue com muito esforço furar essa barreira e caminhar. E aí, os medos vão trocando de roupa e permanecem e vão aumentando. E aí eu quero destrinchar alguns medos que são os medos pilares dessa dor de não se bancar. Veja que grande parte das mulheres, a gente tem aí um número muito grande do empreender, de mulheres que são empreendedoras e que bancam aí a sua família, que são chefes de família, só que grande parte delas estão vivendo sempre no limite, é sempre no suficiente. Eu vendo almoço para comer a janta, né? Eu tô ali conseguindo pagar as contas, mas grande parte das mulheres, elas não conseguem sair desse limiar e dar um salto. E o que faz essas mulheres não saírem desse lugar, continuarem ali num esforço grande, trabalhando, batalhando o tempo inteiro para se sustentar, viver na sobrevivência? Acho que a palavra é essa, sobreviver. E vivendo de pequenos prazeres. A primeira questão é, quando a gente caminha no empreender holístico e a gente está nesse processo, a gente fica com um medo que é muito inconsciente, que é o medo de nos desconectar de uma característica que é muito feminina, que é a multipotencialidade. No momento em que a gente começa a empreender, a gente fica com medo que ele acaba ele se mostra
pra gente de outras formas e por isso a gente não identifica direito, e aí se a gente não conhece, a gente fica bordejando e a gente não consegue curar, que é esse medo de a mulher, ela tem uma multipotencialidade que é dela, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente cuida dos filhos, a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente tá cozinhando e lavando roupa, a gente tá limpando a casa e conversando com alguém, ajudando uma amiga. A gente é isso, a gente faz isso e a gente consegue. A gente tem um cérebro treinado onde a gente consegue dividir a nossa atenção para mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente consegue fazer isso bem. E quando a gente está no empreender, a gente fica com medo de a gente se desconectar disso. Porque o empreender, ele chama muito a gente para o foco. É um lugar onde ele pega a gente, ele quer a gente inteira para ele. Principalmente quando a gente está nesse começo, onde a gente pare um filho e é como uma criança, a gente está ali com total atenção para isso. E tem um outro medo que se conecta com esse, que é aquela coisa da mulher de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. E querer dar conta de tudo ao mesmo tempo com máxima maestria. Então, ela quer 100% em tudo. Eu quero fazer tudo. Eu quero ter um negócio de sucesso, eu tenho um casamento de sucesso, E aí não tem problema nenhum de ter o sucesso, porque o sucesso é o nosso objetivo de todas nós, e você tá certa nisso, mas eu tenho que estar 100% em todos os lugares. E isso é uma ilusão e é uma armadilha feroz que machuca muito a gente. A primeira consciência que a gente precisa tomar é que, primeiro, a multipotencialidade é a nossa composição. Isso não vai embora. A gente só vai precisar aprender a lidar com ela de uma forma diferente. E qual é essa forma diferente? Essa forma diferente tem a ver com esse segundo ponto, que é o do querer estar 100% em todos os lugares. Entendendo que, em alguma medida, a gente vai compreender que algumas áreas da nossa vida vão dar uma capengada. Enquanto eu estiver dando 100% aqui, uma área vai ficar 20%, outra área vai ficar 50%, a outra área vai ficar 40%, a outra área vai ficar 10% e outra área vai ficar 0%, abandonada. E tá tudo bem, porque o nosso empreender, o nosso servir, ele é um filho, um bebê, e ele precisa da nossa amamentação, ele precisa da nossa atenção, porque senão ele não sobrevive. E a gente precisa se dedicar a ele. E aí eu tenho as outras coisas. E aí eu preciso olhar para todas as outras coisas e dizer assim, ok, vou cuidar do meu bebê. Ele precisa de mim, eu preciso cuidar dele, porque senão ele vai morrer. Ok, esse aqui é urgente, essencial. Quais são as outras áreas que são também muito importantes, que eu não posso largar, mas que eu não vou poder dar 100%? Cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, meus filhos, meu marido, meu parceiro, meu namorado, minha vida afetiva. Como é que eu faço isso de uma forma equilibrada, onde o dar e o tomar esteja equilibrado? Fazendo acordos. A gente tem muita dificuldade de se comunicar. E a mulher, ela cai numa outra coisa difícil, que é achar que as pessoas vão adivinhar o que ela tem. Porque como ela faz isso? Porque a gente tem isso, né? A gente observa o outro e a gente já sente. A gente fala assim, putz, tem alguma coisa errada com... Meu marido não tá legal, meu parceiro não tá legal, meu namorado não tá legal. Ele tá calado, ele tá diferente. Meu filho tá esquisito, ele tá muito agitado, ele não é assim. A gente percebe, meu ambiente tá pesado, tem alguma coisa aqui que não tá bem, eu não tô bem. A gente percebe. E o outro nem sempre vai conseguir fazer isso. Às vezes ele até percebe, tá? Porque o homem percebe também, mas ele não fala. A gente é de falar e a gente espera que o outro faça isso. Só que a gente precisa sair da nossa autorreferência. A gente não é referência para tudo, a gente é referência para a gente mesmo. Então a gente não pode esperar que o outro faça o mesmo. Então a gente precisa comunicar. Então,
estabelecer acordos com os filhos, estabelecer acordo com a família, estabelecer acordo com a rede de apoio. Ó, eu tô começando um negócio, eu preciso me dedicar a ele e eu não vou conseguir estar aqui 100%. Não vou conseguir estar aqui 100%. Mãe, eu não vou conseguir vir almoçar aqui todos os domingos. Namorado, a gente não vai conseguir se ver nessa frequência. Vamos repactuar aqui durante um período? Vamos. Eu preciso de você. Você consegue me dar isso? Vou já emendar nessa fala num outro ponto. Nós mulheres, nesse processo, a gente fica numa energia de achar que a gente tem que, além de dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo sozinha, que a gente não pode contar com o outro, que a gente tem o tempo inteiro que está servindo, mas a gente não se permite receber. E a gente precisa exercitar o nosso empreender, e aí tem muito a ver com essa coisa de nos bancar enquanto empreendedora e fazer com que o nosso negócio cresça, se transforme, crie pernas, tenha uma musculatura forte para se sustentar e começar a caminhar sozinho para que a liberdade comece a aparecer para a gente precisa aprender a receber. A gente precisa aprender a levantar a mão e dizer assim, eu não sei. Ó, tá pesado, ó, tá difícil. Como é que eu faço isso? Preciso de ajuda. A gente precisa aprender a fazer isso. E a fazer isso de uma forma assertiva, direta. Eu preciso de ajuda para fazer tal coisa. Isto aqui está muito pesado para mim. Eu vou delegar isso para você. Olha, isso aqui eu vou deixar de fazer, porque eu estava fazendo até agora, só que agora eu estou num outro momento de vida. Então eu vou devolver isso aqui, porque isso aqui é sua responsabilidade, não minha. É assim que eu começo a delimitar o meu espaço sagrado. E com essa delimitação de espaço sagrado, eu consigo canalizar a energia para o meu negócio, para o meu empreender, para mim enquanto energia que sustenta esse filho, esse bebê que precisa da minha nutrição. A nutrição para esse filho sai de mim, então eu preciso estar inteira. Então é eu fazendo acordos, comunicando, dizendo não, delegando, sabe? Nós, enquanto seres femininos, nós somos útero, certo? O útero não é cheio, não é todo vascularizado. O útero é vascularizado, ele é cheio de veiazinhas, raízes. Eu preciso aprender a me vascularizar na minha rede. A vida de relacionamento, lindeusa. A gente precisa aprender a soltar, a trocar. As veias, ela é um trânsito de líquidos e sólidos, né? Semissólidos. Então eu dou e recebo, é o dar e o tomar. Quando eu dou e tomo, eu equilibro a troca. E quando eu estou no meu lugar, em ordem, eu começo a gerar equilíbrio. Para que o equilíbrio aconteça, eu preciso estar em ordem no meu lugar, entendendo que eu sou senhora do meu lugar, mas que eu não preciso estar sozinha nesse lugar. E aí eu vou conectar com um outro ponto, que é o ponto central aqui do nosso vídeo de hoje. Nesse processo de nos bancar enquanto empreendedoras holísticas, empreendedoras de modo geral, mas a gente está aqui falando com empreendedoras holísticas, energia, né? Espiritualidade. A gente está falando da energia que nos sustenta enquanto seres. Nós somos mulheres. A gente está falando da energia feminina. A gente está falando dessa energia que nos sustenta. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, que não importa como a gente se representa nesse planeta. Se eu estou num corpo feminino e eu me relaciono com mulheres. Nós somos mulheres em essência, né? E ainda que nós fôssemos homens, existe o feminino em nós. Mas falando de mulheres para mulheres, a gente pode se apresentar do jeito que a gente quiser nessa terra. Mas nós somos femininas. Existe um útero em nós, existe uma força feminina que nos habita e ela é potencializada.
no corpo feminino. Ainda que a gente não se veja num corpo feminino, nós somos mulheres. E aí é muito legal falar isso para todas nós, para a gente incluir isso. Não importa como a gente se apresente nesse mundo, inclua essa força, porque no momento que você inclui essa força, você também fortalece a sua identidade, a identidade de você enquanto ser espiritual encarnado, e isso vai se refletir no seu negócio. Então seja quem você é na sua inteireza. A partir da inclusão do seu feminino, você se apresenta nesse planeta do jeito que você quiser, centrada, com a clareza de que existe essa força. E essa força, você como senhora do seu ser, você coloca essa energia no planeta do jeito que você quiser, com uma escolha consciente, alinhada com a tua mente, com o teu espírito, com as tuas emoções. Uma força que sai a partir do teu chakra cardíaco para o mundo, certo? O empreender, ele tem a ver com a gente incluir de forma inteira o nosso feminino. Essa força que é da mulher, do feminino, de estar no mundo e de estar gestando e nutrindo o nosso negócio, fazendo ele crescer, cuidando dele. A gente imagina que no empreender é só esse fazer, planejar, tem que ter objetividade? Claro que tem, mas o negócio é feminino. Uma empresa, na visão sistêmica, ela é representada sempre por uma mulher, não importa. A empresa é sempre representada no campo por uma mulher, porque ela tem essa energia do parir, do gestar, do nutrir, do cuidar. É feminino, então uma empresa é uma mulher. Quando a gente está falando do bancar, a gente está falando dessa conexão com o feminino e aí olhar para a nossa relação com o feminino. Como é que tá a sua relação com o feminino? Lindeusa, você já sabe, eu já falei aqui várias vezes em vários outros vídeos que eu sou uma mulher essencialmente yang. Eu tenho um relacionamento muito forte com o masculino. Tanto que assim, nas minhas redes sociais, eu tenho um percentual de homens que me seguem até que grande, comparado com outras mulheres aí que falam só para mulheres, porque a minha relação, o meu linguajar, por mais feminino que ele seja, ele se conecta com o homem. Eu consigo chegar nesse lugar e eu gosto muito disso e eles fazem parte. É muito bom para mim perceber os homens se comunicando comigo, me mandando mensagem, querendo saber e fazendo comentário dos meus posts. Eu fico muito feliz com isso, porque eles fazem parte. E o masculino, ele me sustentou muito durante muito tempo. Foi ele que me tirou da morte. Então, eu sou muito grata a essa energia masculina que é tão forte, que me habita. E que também era muito adoecida, porque eu olhava para o masculino como o masculino me fez ir para a vida através da rejeição, através da raiva. Eu não quero isso, eu não quero essa vida, eu não quero me parecer com meu pai. E eu sou o retrato do meu pai, né? E hoje eu acolho isso com muita força e no momento em que eu incluí e aceitei, isso se apaziguou e foi quando o feminino começou a sair. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que assim, às vezes a gente fica lutando fica lutando para incluir o feminino, e eu vou dizer para você, olhe para o seu feminino com muito amor, dando espaço para o seu masculino. Por que eu tô dizendo isso? Porque nesse processo de autoconhecimento, de você se perceber, como é que você dança com o feminino? Como é que você dança com o masculino? Quando a gente começa a olhar para o nosso feminino, que é o convite que eu tô fazendo para vocês aqui, a gente começa a, sabe? Não quero saber do masculino perto. Não quero. E aí não é esse o movimento, é a gente dizer sim para esse masculino, porque ele vai ajudar muito a gente a trazer esse feminino de forma inteira. A polaridade do masculino é ativada pelo feminino e a do feminino é ativada pela do masculino. Então,
quando eu entendi que essa força que eu tinha muito yang dentro de mim podia fazer isso, eu comecei a dar espaço. E foi muito interessante perceber como o masculino começou a convidar o meu feminino para essa dança. E como é que ele começou a fazer isso comigo? E como é que eu comecei a sentir isso? Pela dor, né, lindeusa? Pela dor, porque não ia ser bonitinho, né, gata? Eu comecei a sentir muito pelo corpo. Eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo entregar do jeito que eu entregava antes. Eu comecei a perceber, eu comecei a sentir dor, eu comecei a sentir muita enxaqueca. Porque o yang é muito racional, né? Então eu comecei a sentir, gente, enxaquecas horrorosas. E eu não entendia, porque assim, eu falava assim, gente, mas eu já parei de tomar anticoncepcional há muitos anos. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. A minha alimentação sempre foi muito saudável. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eram enxaquecas de me paralisar, assim, de eu não conseguir fazer nada. E enxaqueca sempre foi o meu ponto fraco, porque era a única dor que realmente me fazia parar. Então eu comecei a perceber que eu não conseguia mais, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia escrever. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí nas minhas meditações eu via sempre essa imagem de um masculino que se vinha numa imagem de um leão ou de um animal de poder masculino, de essencialmente masculino, grande, às vezes brigando com o feminino, batendo no feminino. E eu falava, gente, mas o que é isso? Às vezes eu sentia no corpo. Até que eu fui respirando, incluindo isso, pedindo para ele me mostrar o que ele estava querendo. E ele me trazia sempre essa força, assim, para de brigar comigo. Porque a imagem parecia o masculino batendo no feminino, mas era o contrário, era o feminino indo para cima do masculino. Querendo dizer para ele assim, não, aqui não, aqui não. E ele falava, para de brigar comigo, me deixa cuidar de você. E aí, ó, demorou um tempo, fui fazendo muito trabalho energético, muita constelação, olhando muito para pai, olhando muito para mãe, para poder ir apaziguando isso, olhando muito para como eu tinha construído essa imagem de feminino e masculino, de homem e mulher. E eu fui me cuidando, fui abrindo espaço, e hoje eu falo para vocês com muita verdade, muita inteireza. Não vou dizer para vocês que tá 100%, porque olhar para pai e mãe vai ser um processo que a gente vai fazer durante a nossa vida inteira. Mas hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito mais gostosa, muito mais fluida. E eu vou contar uma particularidade para vocês, que eu não sei se pode ser que vocês sintam isso, pode ser que não, mas trazendo um pouco a energia da sexualidade, que é extremamente importante para o nosso negócio. A sexualidade é uma energia que não é só sexo, tá? O sexo, ele é uma forma pela qual a energia da sexualidade se manifesta, mas não é a única. Então, a sexualidade para mim era uma coisa muito difícil. A gente precisa da sexualidade para estar aqui. Por exemplo, eu tô aqui, eu tô sensualizando, eu tô usando a energia da sexualidade, porque essa sedução, eu quero que você se conecte comigo, eu quero que você esteja aqui assistindo o meu vídeo. É a energia da sexualidade que tá aqui também. O conhecimento, a energia do masculino, o yang, eu estudei para estar aqui, eu me preparei. Tem todo um processo aqui acontecendo atrás da câmera. É a energia do masculino, é a energia do feminino que me dá pausas, me faz olhar, me faz conectar, que fez com que eu fosse buscar esse tema, porque eu sei que esse é uma dor do nosso feminino para cá. Então, perceba que são muitas energias juntas. Levando aí o link da sexualidade que eu queria trazer para vocês, uma coisa minha para dividir. A energia da sexualidade tem a ver com a nossa capacidade de gerar, de criação da vida, né? E tem a ver com o movimento da energia do dinheiro e tem a ver com prazer. Então, assim, eu trabalhava muito, o dinheiro começou a travar, eu não conseguia gerar o dinheiro, porque eu nunca tive dificuldade de gerar dinheiro, eu tinha dificuldade de fazê-lo abundar, porque a minha energia feminina estava travada, né? O meu receber estava travado. Então era muito fazer, e eu não dava espaço para o dinheiro caminhar, crescer, né? Abundar. E
Eu não conseguia ter prazer, eu não recebia, eu não conseguia desfrutar a vida. Eu não me sentia no direito de celebrar. Então, tem a ver com essa energia da sexualidade. E falando de uma coisa mais terra a terra, eu tinha muita dificuldade no sexo. Eu sentia dor muitas vezes. Então, quando a gente tá desconectada dessa energia do feminino, quando a gente acha que o empreender é só fazer, a gente trava a roda, a gente trava o fluir, a gente se desconecta da fonte e a gente fica pesado, né? Porque a gente só fica aqui, ó, fazendo esse movimento que é do masculino de ir, fazer, e o feminino tá aqui, travado. Então a gente precisa soltar essa energia e entender que o empreender é um movimento do feminino. O masculino tá aqui a serviço e ele gosta muito disso, tá, gente? Quando você coloca o feminino na frente e você trabalha com o masculino para que ele te sirva, aí você ativa o que é essencial do masculino, que é o cuidar, que é o prover, que é o abrir as portas de conexões para o dinheiro chegar, para as conexões acontecerem, para as pessoas certas chegarem, para os lugares chegarem, as parcerias chegarem. Então a gente precisa aprender a dançar com essas duas energias. E o convite final aqui para esse vídeo, eu sei que eu trouxe muitos elementos, mas eu quero te convidar para olhar para isso, entendendo que você é um ser feminino, que o teu negócio é uma energia feminina e que você precisa estar conectado com esse feminino para que ele possa florescer, para que ele possa se enraizar e ele possa gerar, que essas raízes, essa troca que você faz possa transbordar através de você e você possa se conectar com cada vez mais pessoas, que você possa destravar essa roda do dar e do tomar e você cresça no seu negócio, no seu empreender e, claro, com isso você se sinta mais segura, mais leve e você comece a confiar a partir dos resultados que você vai gerar, porque eu tenho certeza absoluta, eu falo isso pelos meus números, os seus resultados melhoram, as conexões melhoram e o seu trabalho vai se tornar mais leve, você vai ter mais energia para você fazer o que precisa ser feito, você vai estar mais conectado com os seus tempos em movimento, você vai ganhar ritmo no teu trabalho e aí as coisas vão ficar mais simples. Não quero dizer com isso que vai ser menos trabalho, mas certamente vão ser mais fluidas e mais gostosas e você vai transitar melhor nesse lugar, vai ganhar mais força, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, comenta. E eu quero sempre te pedir para a gente co-criar juntas esse espaço. Então, me traga temas, sugestões para que eu possa trazer aqui suas dificuldades, seus perrengues, suas dúvidas, suas vontades. Compartilha aqui comigo que é um prazer, uma honra poder te servir a partir daquilo que você desejar no teu coração, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Não esquece de dar um like aqui, hein? Beijo, até mais!